No voto provisório, acompanhando o eminente relator. Obrigada. Desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, como vota? Acompanho o eminente relator, presidente. Pois não. Então, apelações cíveis conhecidas, desprovida a apelação da CLX, Indústria Equipamentos Rodoviários Limitada, e provida a apelação de Ventura Empreendimentos Limitada e POME Participações S.A. Agradeço. Muito obrigada, excelências. Bom trabalho. Pois não. Passo ao item 1.26 da pauta, apelação cível 3.559782/2022, item 27 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante, Irla Cátia Ponte de Sá. Advogado doutor Gustavo Brígido Bezerra Cardoso. E apelados, Marcelo Jorge Borges Pinheiro e outros. Doutor Gustavo Brígido requereu a sustentação oral. Se encontra na sala? Por favor, a secretária confira. No momento não está. Vamos passar, depois eu retorno, passando aqui a 1.62, apelação civil 017-954609-2019, item 42 do PJE. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Apelante, Marcelo Pinheiro Xavier Lima. Advogado, doutor Gabriel Garcia de Carvalho. O apelado, Estado do Ceará. Doutor Gabriel Garcia de Carvalho, boa tarde. Indago a Vossa Excelência se dispensa a sustentação oral, considerando que o voto atende os interesses do apelante, do senhor Marcelo Pinheiro Xavier. Dispensa, excelência. Dispensa, sem nenhuma observação, né? Então, eu vou passar aqui a palavra ao desembargador Evaldo, e verificando se ele continua sem o acesso. Então, tudo bem. Estou com o voto, presidente. Já está com voto? Pronto. Sim. Então, Vossa Excelência tem a palavra para a síntese do julgamento. Emenda constitucional e administrativo. Apelação civil em ação de reparação por danos morais e materiais. Morte de detento no interior do presídio, responsabilidade civil objetiva. Inobservância ao dever de proteção e segurança. Tentativa de fuga de estabelecimento prisional que não é capaz de romper o nexo causal. Laudo cadavérico que aponta a existência de 8 lesões perfuro-contusas por projéteis de arma de fogo, inclusive pelas costas. Não demonstração de adoção de medidas prévias menos gravosas para tentar conter a evasão. Excessividade na conduta de danos morais e materiais devidos, estes em forma de pensionamento mensal até o autor, filho do extinto, completar 25 anos de idade. Dependência presumida. Precedência do STJ. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. É como voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência e passo a palavra à desembargadora Maria Nail de Pinheiro Nogueira sobre esse voto. Senhora presidente, eu já também tive acesso aos autos e acompanho integralmente o desembargador Evaldo, confirmando o voto provisório. Pois não. Então, proclamo o resultado, apelação civil conhecida e provida. Doutor Gabriel, obrigada aí pela sua presença. Muito obrigado a todos e um bom trabalho. Obrigada. Pois não, obrigada, senhoras. Bom. Retornando aqui ao item anterior, 1.26, chamando novamente, apelação civil 3.300.559782-2022, item 27 do PJE. Doutor Gustavo Brígido Bezerra Cardoso. Parece-me que não se encontra, não é isso? Então, eu passo aqui a palavra ao desembargador Gleidson, de qualquer maneira, em homenagem ao pedido, para a síntese do julgamento. Muito obrigado, presidente. Só a emenda já seria suficiente, ela é composta por 15 itens, mas, ante a ausência do advogado, eu vou me concentrar
no núcleo da ementa. Constitucional e administrativo, apelação civil e mandado de segurança com pedido em liminar. Concurso público, cargo de professora pedagoga do município de Fortaleza. Preliminar de gratuidade judiciária, deferimento. Mérito, Lei 6.794 de 90, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Fortaleza. Ilegalidade da prova prática por não observar o disposto na referida lei, não configurada. Discricionariedade da administração pública. Cláusula de barreira, permitida. Recurso administrativo. Respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Falta de motivação do ato administrativo, não caracterizado. Inteligência dos artigos 93, inciso 9 e 50 da Lei Federal 9.784 de 99. Precedentes dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. É o voto. Pois não, obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Iraneide, como vota? Com o relator, senhora presidente. Desembargador Luiz Evaldo, como vota? Acompanho o eminente relator, presidente. Proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Passo agora ao 1.66 da pauta, agravo de instrumento, número 311-5542-2023, item 11 do PJE. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Agravantes Isaac Salles Lopes e Hospital e Maternidade Dr. Cícero Ferreira Filho. Representado judicialmente pelo advogado Dr. Michel Figueiredo da Silveira. E o agravado é Bruno Barbosa de Lima Luz. Dr. Michel Figueiredo, aqui indago. Se o senhor dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Dispensa. Então, Vossa Excelência já terá os 15 minutos para a sua sustentação oral. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente, desembargadora Tereza Neumann Duarte Salles, excelentíssimo relator, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, excelentíssima desembargadora Maria Nail de Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide de Moura Souza, eminente procurador Luiz Laércio, eminente representante da Defensoria Pública, demais servidores. Eu acho que só ficou eu pra... Sim. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, porque nesse caso, o que é que ocorre, desembargadora? Aqui, o que a gente está pleiteando, de fato, é um direito da administração pública promover a organização da gestão municipal de saúde. E o que é que ocorreu aqui? Só para rememorar bem rapidinho, trata-se, na origem, de um mandado de segurança, onde o agravante liminarmente pleiteou ao juízo que compelisse o agravado compeliu o agravante a promover o retorno à escala de trabalho de um servidor que é enfermeiro. Ele exercia determinada escala e queria que continuasse a exercer essa escala. Escala o quê? De 24 por 96 horas. Ocorre que, em determinado momento, em 2023, houve a modificação dessa escala para que ele passasse a exercer ou 12 por 24 e 12 por 48. O que é que ocorre aqui? Ele entrou com esse mandado de segurança, dizendo que haveria direito líquido e certo dele por não ter havido a devida motivação. E o juiz de primeiro grau, que respeitosamente aqui está se a objurgar essa decisão, ele deferiu esse pleito. Só que o problema todo reside não somente na questão da motivação. Por quê? A gente sabe aqui que a saúde em si é um direito de todos, mas é um dever do Estado. Então, nesse caso específico, fez-se necessário que esses enfermeiros que trabalhavam no hospital, alguns deles, se não me falha a memória, 3, tiveram que ser deslocados para unidades básicas de saúde. E, com isso, diminuiu o número de enfermeiros no hospital municipal. Então, teve que se rever a escala existente no próprio hospital. Conquanto
tivesse existido isso, ele entrou com mandado de segurança, o senhor Bruno, e ele, no próprio mandado de segurança, ele informa que, com a mudança da escala de serviço, sem quaisquer dúvidas, só causa danos ao impetrante, pois, além de residir em outro município, também é concursado como enfermeiro do município de Quixeramobim. Então, o que se discute aqui é justamente esse direito. Em relação a ele, há, de fato, direito líquido e certo do servidor manter uma escala que somente o beneficia, em detrimento do interesse público da unidade hospitalar. O interesse do agravado é tão somente manter uma escala compatível com o emprego que exerce em um município de Quixeramobim, que dista 250 quilômetros do município que ele estaria a exercer essa escala. Então, um fato é esse, ele tem 2 empregos em municípios distintos de 250 quilômetros. O município de Parambu tem aproximadamente 30 e poucos mil habitantes e faz praticamente divisa com o Piauí. É um município que tem um hospital organizado, mas que a gestão precisa, não só do hospital, a gestão precisa, de fato, de distribuir a escala. E a escala de enfermeiros impacta totalmente na gestão administrativa do hospital e das unidades básicas. E aqui, meu respeito à eminente parecer do Ministério Público, que foi pelo desprovimento, mas ouso discordar de Vossas Excelências, porque, assim, o que se está aqui chega a beirar um absurdo, assim. Eu só conheço esse tipo de garantia de inamovibilidade, que é constitucional, aos magistrados e aos membros do Ministério Público. Mas o que se está a construir com a decisão aqui, e aí respeito a decisão do eminente juiz de primeiro grau, é uma inamovibilidade. Nós estamos criando uma escala para determinados enfermeiros e o hospital vai ficar com escalas diferentes. Porque alguns enfermeiros vão praticar uma escala e essas pessoas que estão a ser, como é que eu digo, beneficiadas pelos mandados de segurança, elas vão praticar outra escala. Olha que, desculpa a palavra, mas olha que bagunça que está gerando na administração municipal de um hospital, que, independentemente da gestão, entrando ou saindo, está lá. E, nesse caso específico aqui, esse cidadão tem um emprego lá, em Parambu, que dista 250 quilômetros de Quixeramobim, e, por livre e espontânea conveniência, quer que a escala que ele continue seja o quê? 24/96, porque ele trabalha um dia e folga praticamente 4, 5. Então, dá para ele compatibilizar em tese isso. Então, eu estou engessando a administração pública para que se compatibilize o interesse de uma pessoa em uma unidade de saúde, que é um hospital, E a gente não está falando nem de unidade de saúde básica. Isso aqui é um hospital. E tem vários enfermeiros, e que alguns deles estão, inclusive esse cidadão aqui, teve essa liminar e está nessa escala. E os outros estão em escalas diferentes. Aí, o grande problema que se está a discutir aqui é essa. Ele, por sua vez, informa que não houve motivação do ato. Ouso discordar novamente. Porque houve uma motivação. Nós temos uma motivação. Existe um ID dentro do próprio mandado de segurança, onde foi informado isso. Agora, é uma motivação com procedimento administrativo. Estamos falando de um município de 30 mil habitantes, que sequer tem um procurador concursado. Então, assim, estamos a tratar de um hospital e que a gerência é totalmente diferente. É diferente de você modificar uma escala de plantão de um enfermeiro de uma escala de um servidor, porque é plantão. Eu preciso lá, é um dever do Estado. Se uma pessoa falecer, vai ser a responsabilidade do Estado. Então, se um enfermeiro faltar em um dia, eu tenho que tentar trocar na mesma hora. Só que, a partir do momento que eu engesso as escalas, eu estou dizendo ao Estado, você vai ter que cumprir a escala tal. Por quê? Porque esse determinado cidadão tem 2 empregos. O que está por trás desse caso aqui específico é justamente isso. E, infelizmente, aí, com devido respeito à decisão do magistrado Acol, que deferiu, ouso discordar, porque a motivação existiu um documento dizendo, a partir de hoje, senhores tais vão trabalhar em determinada escala, porque nós precisamos tirar alguns enfermeiros do hospital e encaminhar para unidades básicas de saúde. Isso foi em 2023, decorrente do que teve a pandemia. Então, tiveram que reorganizar a escala do hospital em virtude da necessidade da própria pandemia. E depois tiveram que reorganizar novamente. E isso é uma questão dinâmica. Isso não é uma questão que a gente pode engessar. Infelizmente, o que se está a discutir é isso aqui. E aí vem toda essa discussão da lei de introdução de normas ao direito brasileiro, da questão do consequencialismo jurídico. Por quê? Porque essa decisão aqui
do juízo de primeiro grau impacta diretamente na gerência do hospital. E a gente está falando de um hospital, de direito à saúde. Então, basicamente, o que a gente discute aqui é isso. Ele está dizendo que não houve motivação e que ele tem direito líquido e certo, não mandado de segurança, de manter uma escala. Nem inamovível ele é. Só Vossas Excelências, só o Ministério Público e só os magistrados têm a inamovibilidade. Então, a questão do mérito aqui, administrativo, tem que ser gerenciado por quem está na ponta, que ele sabe justamente qual a necessidade, a real necessidade do hospital. Agora, me desculpem, mas deferir a um cidadão que diz que mora em Quixeramobim e é enfermeiro em Quixeramobim, concursado, e tem outro emprego a uma cidade que dista 250 quilômetros, e querer que o hospital se submetam e que coloque uma carga horária que ele entende que é conveniente para ele, me desculpe, excelências, mas não parece tratar de um direito administrativo, muito menos de um direito à saúde. Não é nem direito à saúde. A Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, é dever do administrador público prestar a saúde a todos, indistintamente. E aqui, o que a gente vai fazer, caso seja deferida da forma como ele quer, é justamente dizer, a partir de hoje, sua escala tem que ser 24/96. Então, o gerente, o diretor do hospital, desculpa a palavra, que se vire para fazer as demais escalas, porque vão ter enfermeiros com escala de 24/96, vão ter enfermeiros com escala de 12/24, de 12/48, e como é que vai funcionar esse hospital? Como é que vai funcionar? Então, a questão toda que a gente tem que discutir é justamente essa. Tal fato, portanto, de modificação dessa escala, vai ter que gerar uma necessidade de reorganização administrativa na unidade hospitalar. E essa readequação, sinceramente, só visa o interesse puro e único de uma pessoa, em detrimento do interesse primário à saúde. E aqui eu não estou querendo dizer que é político A, político B, que é um diretor A, diretor B, eu estou querendo dizer de um hospital. Um hospital que vai entrar um diretor, vai sair outro, e que uma escala vai ser determinada pelo Poder Judiciário, tal qual o foi pelo juiz Acol, respeito demais a decisão judicial e tem que ser cumprida a decisão judicial, se quiser se recorra, mas a gente está pleiteando hoje aqui esta douta Câmara que olhe com carinho essa questão, porque não se trata tão somente de você dizer a escala foi ou não motivada, houve uma motivação, embora sucinta. Inclusive, se não me falha a memória, nós incluímos até um voto da eminente desembargadora Joriza, em uma apelação civil de 2022, onde se trata justamente disso, onde ela fala na questão da motivação. Embora a motivação não tenha sido explícita, houve uma motivação. E quando nós estamos a tratar de saúde, eu não posso dizer que do dia para a noite eu não tenho como fazer um procedimento administrativo, porque a necessidade é premente. As escalas de plantões são muito mais flexíveis do que uma escala de um servidor público. É muito mais fácil você substituir as pessoas. Só que o problema crucial aqui é que, além disso, nós estamos a tratar de uma pessoa que trabalha em 2 municípios, que distam 250 quilômetros um do outro, e que está, no seu interesse próprio, querendo que a escala dele se adeque à sua realidade. Ou seja, para que ele possa exercer ambos os trabalhos, ambos os serviços. Sabemos que é um direito constitucional de todos que exercem a saúde ter pode exercer mais de um cargo, porém, tem que ter compatibilidade. Então, o problema dele todo aqui não é escala, excelência. O problema todo tem compatibilidade para mim? Eu quero essa escala. Se não tiver, aí, de outro lado, eu tenho interesse público primário do hospital. E aqui eu não estou falando do direito do diretor, de modificar, estou dizendo do interesse público primário e do dever à saúde de prestar. São essas as considerações, excelência. A gente está tentando, com esse agravo, objurgar essa decisão e fazer com que nós possamos distinguir e deixar que quem deve decidir, de fato, a questão do mérito administrativo é a administração pública. Se ela se exceder, tudo bem, mas no caso aqui, eu não posso dizer que não houve motivação. Houve motivação, conquanto tenha sido sucinta. É justamente isso que a gente está tentando pleitear perante Vossas Excelências. Eu sei que já está
a hora já passou, e agradeço muito bem pelo tempo que Vossas Excelências estão a despender. Espero que olhem esse recurso com carinho, porque, de fato, aqui não se trata de questão de motivação ou não. Aqui estamos a tratar. O ponto nevrálgico aqui é a questão do interesse. E, a meu ver, sequer existe direito líquido e certo desse cidadão manter uma escala do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Até porque nem inamovível ele é. Eu agradeço a atenção de todos e aguardo o deferimento do recurso. Obrigada, doutor Michel. Passo, então, a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para o voto. Pois não, presidente. Direito processual civil, agravo de instrumento em mandado de segurança. Servidor público do município de Parambu. Alteração na escala de serviço ex officio, sem observância ao princípio da motivação. Decisão agravada que determina a suspensão do ato administrativo. Município agravante que não comprova a plausibilidade do direito alegado e o perigo da demora. Agravo conhecido e desprovido. Item 1. O cerne da controvérsia reside em analisar a legalidade do ato administrativo que promoveu a alteração da escala de serviço do autor agravado. 2. É possível a alteração ex officio da escala de trabalho do servidor público por interesse e conveniência da administração. Não obstante, faz-se imprescindível a motivação do referido ato, devendo a administração pública expor por escrito a necessidade da alteração sob pena de nulidade. 3. No caso concreto, inexiste nos autos prova efetiva de que a demora processual possa causar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o dano não pode ser hipotético ou presumido. Ademais, no que tange à plausibilidade do direito, verifica-se que não houve comunicação prévia ao agravado acerca da modificação da escala de plantões, situação que afronta, além do princípio da motivação, os princípios do contraditório e da ampla defesa, que também regem os atos administrativos. Agravo do instrumento conhecido e desprovido. Eu voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Como me cabe votar, em primeiro lugar, nessa turma, em relação a esse voto, eu gostaria de realçar que o voto do desembargador Evaldo é bem contundente, é conciso, a emenda é bastante objetiva. Mas, diante desse sopesamento entre o princípio da ampla defesa e do contraditório e o direito à saúde, eu gostaria de examinar com mais vagar, então eu peço vista para melhor me posicionar. Então, eu agradeço ao doutor Michel, peço vista dos autos, na próxima semana apresentarei o meu posicionamento. Tudo bem, desembargador. Obrigado pelo tempo, obrigado a todos. Eu sei que já todos estamos muito cansados, mas agradeço a atenção que Vossa Excelência deram. E um bom fim de tarde para todos, viu? Obrigado. Obrigada. Bom fim de tarde para o senhor também. Vou só retomar aqui, porque nós ficamos com um problema no voto, quer dizer, não nosso, mas no sistema, em relação ao sistema de som de um dos advogados que fez o pedido. Então, eu vou chamar novamente para evitar qualquer arguição. É 1.10, agravo interno em apelação civil, número 023, 158546-2020, o item 67 do PJE, a relatoria da desembargadora Maria Naide Pinheiro Nogueira. O apelante agravado, Estado do Ceará, apelada agravante, Pedrina Antônia Alves de Oliveira Reis Alencar. O advogado foi o doutor Bruno Santiago Pessoa. O senhor se encontra na sala? Alguma comunicação aí, doutora Ismênia, em relação a esse voto? Não. Não? Então, vamos avançando, dando por desistência, e passo a palavra à desembargadora Naide para a síntese do julgamento. Pois não, senhora presidente, a síntese é aqui, constitucional, tributário, agravo interno em apelação civil, de respeito aqui a imposto de renda, isenção, moléstia grave, servidor em atividade, impossibilidade, conforme estabelece o artigo 6º
inciso 14 da Lei 7.713/88, precedentes do STJ e do TJCE. Alegação de fato novo, alteração da causa de pedir, inovação recursal. Portanto, senhora presidente, agravo conhecido e desprovido. É assim como me manifesto. Pois não. E como se manifesta o desembargador Gleidson? Mantenho o voto provisório acompanhando a doutora relatoria. Desembargadora Maria Iraneide? Também, senhora presidente, ratifico o voto provisório acompanhando a relatoria. Então, como resultado, temos um agravo interno conhecido e desprovido. Avançando ainda, temos nós temos aqui um pedido 5.3, apelação civil 0012-45.251-2010, da minha relatoria, apelante apelado, Estado do Ceará, e apelante apelado, Paulo Geraldo da Silva Neto, representado pelo doutor Antônio Carlos Mendonça de Alencar. Doutor Antônio Carlos se encontra na sala, Ismênia? Não, excelente. Não? Então, eu vou passar aqui a síntese do relatório. Em homenagem ao pedido do doutor Antônio Carlos Mendonça. Processo civil administrativo, apelação e recurso adesivo, embargos à execução, cumprimento de sentença transitada em julgado, readmissão de candidato em curso de formação de cabos e soldados da Polícia Militar do Estado de Ceará, obrigação de pagar, coisa julgada material, imutabilidade, apelação do ente público conhecida e parcialmente provida, e o recurso adesivo conhecido e desprovido. É assim como o voto, desenvolvo que a emenda em vários itens, mas como os nobres pares já tiveram acesso, né, eu passo aqui a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira para o seu voto. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Gleidson. Também, presidente, acompanho Vossa Excelência. Obrigada. Então, proclamo o resultado. Conhecidas as apelações, sendo parcialmente provida a apelação do Estado de Ceará e desprovida a apelação adesiva de Paulo Geraldo da Silva Neto. Concluídas as sustentações orais, passamos às manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública. Indago ao excelentíssimo representante, da Procuradoria, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, se há alguma manifestação nos processos desta sessão do interesse da instituição. Não há requerimentos, excelência. Obrigada, doutor Luiz Laércio. Indago a excelentíssima representante da Defensoria Pública, a doutora Dirce Maria Calixto Fama Campos, se há alguma manifestação nos processos desta sessão que seja do interesse da instituição. Nenhuma manifestação, excelência. Obrigada. Obrigada também, doutora Dirce. Passamos agora ao fechamento, das nossas votações, indagando aos integrantes da Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos da pauta, extra-pauta e ambos os sistemas, SAD e PJE. Iniciando pela desembargadora Maria Nailde. Confirma? Senhora presidente, confirmo a votação provisória, seja na condição de relatora, seja na condição de vogal, nos dois sistemas. Obrigada. Desembargador Francisco Gleidson. Confirmo, presidente, os votos que proferi na condição de vogal e de relator em ambos os sistemas. Desembargadora Maria Iraneide. Também, senhora presidente, confirmo todos os votos por mim proferidos nos dois sistemas. Desembargador Luiz Evaldo. Também ratifico todos os meus votos proferidos, presidente. Obrigada. Por minha vez, também ratifico os votos provisórios proferidos na qualidade de relatora e vogal, em ambos os sistemas. Indago à secretaria o total de processos julgados nesta sessão. 247. 247. Boa produção, bastante. Muitos processos, exatamente. Então, vamos agora para
a indagação, né, sobre a existência de algum registro. Nenhum registro. Nenhum registro. Então, declaro encerrada a sessão. Agradeço a todos, né, pelo nosso trabalho, bem desenvolvido, embora nesse tempo mais estendido. E esperamos retornar, com as graças de Deus, na próxima sessão para mais uma produção bem significativa. E já sendo mês de março, né? Jamais. Ah, é? Agora é a doutora Sheila. Boa tarde, Eduardo Evaldo, doutora Dilce. Era 10 horas da 11, com toda certeza. Boa tarde.